Graça e paz da parte do Senhor e Salvador Yeshua. Louvado seja o Senhor, porque Ele é bom o tempo todo. Por isso devemos sempre dar graças. Deem graças em todas as circunstâncias, porque o Senhor é bom, é cheio de bondade e misericórdia diária. Todos os dias podemos testificar da bondade e da grandeza do Senhor, amém? E eu vou dar continuidade ao vídeo anterior. Houve um pequeno erro. Eu salvei o mesmo vídeo 2 vezes. Um erro da minha parte, mas eu creio que tudo é para a glória do Criador e Ele continua ministrando, falando. Certamente o que eu vou colocar hoje, eu não coloquei no vídeo que eu ia salvar e eu apaguei. Então eu vou fazer novamente. O armazenamento ele está bem carregado e eu não posso desfazer de algumas coisas no momento. Então eu vou dar continuidade ao vídeo que fala a respeito que o homossexualismo, né, passivos, ativos, não herdarão o reino. Mas dentro desse assunto, ele engloba a questão da promiscuidade, a imoralidade sexual, a impureza, está englobado muitas questões. É interessante não ter colocado o vídeo anterior e eu louvo em palavras ao Criador porque Ele sabe todas as coisas. Então, pessoal, espero que vocês estejam sendo agraciados, enriquecidos no conhecimento da palavra, porque hoje eu vou falar mais coisas que o Pai tem ministrado em mim. Quando trata-se de questões voltadas para a prática do ser humano, no que diz respeito ao corpo, aqui o intuito é trazer a você a importância e o conhecimento do qual grave e danoso é as práticas de pecado, que são obras da carne, que são manifestas no modo de viver, no modo de professar, até mesmo a fé, que hoje em dia está muito inseguro, porque muitas pessoas que professam a fé e são visíveis por uma multidão, às vezes se ouvem escândalos. E por que isso? Por conta que essa pessoa não foi selada. E o selo do Espírito, ele se dá por ouvir e crer. Quando você ouviu e creu na palavra que foi lida, você foi selado no Espírito Santo, assim está escrito nos Evangelhos. Então, não adianta ler, memorizar ali uma questão de memorizar naquele momento para que você leia, para que você passe para outras pessoas. Não, é ler e crer. É crer naquilo que você está lendo, porque vai fazer toda a diferença na sua vida. Porque é a palavra do Senhor que nos santifica. A palavra do Senhor, ela tem um zelo, ela é preciosa. E todo o sentido da palavra é grandioso. E por que eu estou falando isso? Antes de prosseguir, porque é exatamente a ausência do crer verdadeiramente para professar uma fé que o mundo está do jeito que está. Pessoas enfermas, não enfermidades exteriores, muitas das vezes ela se reflete no exterior, mas as pessoas estão doentes, enfermas internamente. Por conta disso, tanta depressão. As pessoas chegam um momento que elas olham para um lado, supondo aqui uma pessoa que tem depressão, por várias e várias questões da vida, ela já tem um testemunho
de um cristianismo falho, de um cristianismo que mais provoca escândalos do que propriamente um testemunho de vida santa. Essa pessoa ela vai se resguardar. Opa, peraí, eu preciso de algo que faça diferença na minha vida. E tem que ser algo que realmente impulsione essa pessoa a ir em busca de um conselho, de um auxílio. E muitas até vão. E aí se deparam com várias questões que não a exposição da palavra. Porque eu garanto a vocês, se um ateu, não crendo que a palavra do Senhor é verdadeira, mas por zombaria, porque geralmente vem essa ideia de que o ateu vai zombar, mas o ateu ele já está tão carregado de conhecimentos, mas ele não foi alcançado pela cura, ou seja, ele não aceitou a palavra como verdadeira. Ele tem muitas outras questões contraditórias e isso impede que ele de fato creia que a palavra do Senhor. São pessoas muito analíticas e acaba que se confundindo aí. Mas supondo que um ateu zombe da palavra do Senhor e vai fazer uma sátira, sei lá, e lê aqui um versículo, você pode ter certeza que alguém lá do outro lado, entendendo que a zombaria não tem nada a ver com o que está falando ali, é a palavra do Criador, essa pessoa de algum modo será edificada, porque é a palavra que está sendo exposta. O que eu estou querendo dizer é, seja um santo, seja um pecador, seja um justo, seja um injusto, seja um limpo ou um impuro, quando lê a palavra, é a palavra do Senhor que está sendo lançada. Então, daí vocês vão perceber qual grave professar uma fé, ter uma certa liderança. Porém, existem muitos interesses em volta a isso e não edificar vidas. Expor a palavra do Senhor para que a cura seja levada e as pessoas sejam salvas, porque a cura é o Salvador, como foi profetizado em Salmos, que o povo clamou e o Senhor enviou a cura. A cura é Ele. O Verbo se fez carne. A cura é Yeshua. E a cura concluiu todo o plano perfeito do Criador no sacrifício. Hoje Ele está à direita do Deus Todo-Poderoso, onde há de vir julgar a todos. Então, o que nos cabe? Com amor, com sinceridade nos lábios, com verdade e contra aqueles que suprimem a verdade em favor da mentira, que eu vou dar início, que o vídeo não deu para prosseguir, por conta de interesses. E esse interesse está lá desde os tempos dos primitivos, no caso, a igreja primitiva, correndo desesperadamente para levar o conhecimento do Cristo ressuscitado, o testemunho do Cristo ressuscitado, por quanto o maior número de pessoas possíveis. E existiram aqueles que se prontificaram em os não tementes de elaborar planos para manipular e manter as pessoas aprisionadas, porque tudo que prende não quer libertar. E o exemplo que o Pai nos dá, inclusive o próprio Yeshua fala palavras maravilhosas de despertar, para despertar, ele fala, ninguém vem ao Filho se o Pai não o enviar. Conhecereis a verdade vos libertará, porque foi para a liberdade que eu vos chamei. Mas não é uma verdade com minhas palavras. Não é a liberdade para promiscuidade, para viver de qualquer jeito, não. É uma liberdade para professar a fé verdadeira, para você ser conduzido pelo Espírito, pelo conhecimento da palavra do Senhor. E eu falei tudo isso para ler
Eu vou ler Romanos, mas antes eu vou ler a mesma palavra que eu tô lendo, que eu li no versículos, alguns versículos que eu tô lendo em todos os vídeos que eu falo daqueles que não herdarão o reino de Deus. Que é 1 Coríntios capítulo 6, versos 9 em diante diz: Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados. No nome do Senhor, eu coloco Yeshua, aqui está Jesus Cristo, e no Espírito de nosso Deus. É muita informação poderosa, colocando questões na sua gravidade que fere o corpo, que é templo, morada do Espírito. E não só isso, mas aqui no verso 19 diz: Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo, porque não só os imorais, os homossexuais, passivos ou ativos, mas também a questão imoralidade sexual se engloba a essas práticas de pecado, porque é o que fere o corpo, é o que fere princípios, decretos que está lá descrito em Levítico, e isso faz com que muitas pessoas mantenham-se no engano. Agora eu vou ler Romanos, onde eu parei, Romanos 1, para vocês verem a gravidade e que quando a Bíblia fala de Deus não se zomba, de fato não se zomba. E aqui eu quero ressaltar que aplica aos perversos, que se tornam também imorais. Não quero colocar aqui junto a questão do homossexualismo no todo, porque é crescente essa prática, por causa que quando algo, ou melhor dizendo, quando a verdade é suprida para dar ênfase à mentira, muitas pessoas estão de frente a vários caminhos, a vários exemplos, a várias questões voltadas para a vaidade, e que essas pessoas não vou dizer se adequam, né? Mas elas entendem como algo normal. É normal viver minha vida do jeito que eu quero, é normal eu sentir prazer do jeito que eu bem entender, porque já desde cedo já começa a incitar essas questões para a vaidade e que leva à decadência do corpo. Então, se você não tiver você cristão, não tiver muita, mas muita atenção ao que acontece ao mundo e principalmente voltar-se ao que diz a palavra do Senhor, como instruir as pessoas, como levar, como saberão se não houver quem pregue, diz os evangelhos. É bem isso. Como? Como terão acesso ao conhecimento de que não é do agrado do Todo-Poderoso se não houver quem fale? Como serão santificados quando forem buscar? Muitos até dizem, a igreja de pedra, né, o templo, é um hospital, o povo vem buscar a cura, o povo vem buscar ajuda. Mas que hospital é esse? Se os medicamentos que a pessoa precisa não for medicado, não for orientado, se essa pessoa não passar pelo tratamento de acordo, como é que ela vai ser curada? Então fica difícil, né, gente? É o que está acontecendo no mundo. As pessoas até vão
na inocência às vezes, ou então por acreditar que realmente o Criador ele age de forma poderosa. Então elas vão de encontro a pedir ajuda. Mas nós, onde que está a falha? A falha está em quem? Em quem diz professar uma fé, ter uma liderança, mas de algum modo está corrompido. Corrompido com direção de idolatria a homens, a conceitos de homens, a decretos levantados por homens. E quando e quando isso acontece, uma multidão inteira corre o risco. E aí tem que se cumprir na vida desses que são tementes ao Criador e creem na palavra. Saiam dela, povo meu. Se você se encontra assim e de repente você está vendo que o caminho ao caminhar da vida é um, e está indo contra, que é o caminho verdadeiro, que é a palavra do Senhor. Você já entende, você lê a palavra do Senhor. Então saiam dela, povo meu. Se você está em certos ambientes e percebe certos decretos ou doutrinas voltadas mais para entretenimentos, para a questão do mundo gospel, sai dela, povo meu. Porque é só conhecendo a palavra que você vai ser liberto. É conhecendo a palavra que você vai ver que o que é louvor ao Criador, o que é culto racional, o que é crescer na graça e no conhecimento e por que devemos crescer na graça e no conhecimento. O que é justificação pela fé. O que é renovo. O que é corpo incorruptível, que não se corrompe, quando, o que acontece, o que é o reino e como viver esse reino, já que ele não vem de forma visível, como disse o próprio Yeshua, porque ele é o reino. Então todas essas respostas estão na palavra do Senhor. E embora o título seja do vídeo anterior, eu coloquei, esse é um segmento, eu não vou colocar o mesmo título, vou colocar as práticas que levam à condenação. Porque eu estou falando de mais questões, não só em relação ao homossexualismo. Mas o homossexualismo, as práticas de homossexualismo, as práticas de relações com o mesmo sexo, são questões que aqui em Romanos já deixa bem claro. E eu vou ler, que eu não terminei de ler, né? Eu estava lendo Romanos 1 a partir... Mas eu vou ler antes. Eu vou ler a partir do verso 18, que diz: Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça, dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Suprime. Faz de tudo para que a verdade seja ridicularizada. E a verdade é a palavra do Senhor. Você começa a viver a sua vida, que é o certo, pela ótica bíblica, pelo que você entende da palavra do Senhor, algumas situações você vai perceber você sendo ridicularizado, rejeitado, colocado de lado, não serve. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Olha aqui, ó. Tais homens, porque está falando de uma classe, de um tipo de pessoas que rejeitaram o Criador da glória, conhecendo
Conhecendo, porque temos os 5 sentidos que nos ensina, a vida nos ensina, a escola, mesmo não, a gente não tendo, todos não tendo acesso a todos os conhecimentos importantes, mas é uma base importante para nos incluir aí na sociedade e para o nosso convívio, né? Convívio na sociedade. É importante a escola, é importante todo o conhecimento que temos. Só que, se não nos aprofundarmos, vamos ficar sempre na questão rasa. E quando temos conhecimento bíblico, e digo a vocês com toda sinceridade, independente se a pessoa cursou todo o ensino médio ou fez uma faculdade ou não, a pessoa que tem conhecimento bíblico, ela tem um conhecimento extraordinário. Mas a letra sendo revelada, porque a própria palavra diz, a letra mata, o espírito vivifica. Ou seja, se eu sou espiritual, porque a sabedoria vem do Todo-Poderoso, se essa pessoa tem a sabedoria no espírito, entende a palavra, entende a letra, ela é viva, a letra é viva, essa pessoa ela está sendo instruída com a melhor instrução da terra. E a Bíblia nos leva a filtrar outros conhecimentos que os demais conhecimentos. Logo então, foi levantado um número das trevas para sucumbir, como diz aqui, ó, para suprimir, né? Suprimem a verdade pela injustiça. Trataram de fazer isso por quê? E aí é um assunto muito extraordinário, grandioso, mas eu vou resumir, fazer um resumo do resumo, no que se refere a essa questão. Suprimem a verdade em favor da injustiça, porque só assim impede que as pessoas vivam o reino. Impede que as pessoas busquem a fundo o conhecimento do Mestre sobre entender a sua genealogia que a própria Bíblia descreve, entender quem é o povo, esse povo que eu fiz os 3 vídeos, que é em relação à obediência e às promessas, desde Abraão até José. E é tão simples, se você assistir os vídeos lá, você vai ver que a leitura ela é simples quando temos um coração e uma mente voltada para o Espírito. E é exatamente esse o foco. Suprimem a verdade em favor da injustiça, porque criando-se instituições, criando-se meios, vou colocar meios, vários meios, para manter o povo numa gaiola aprisionados, sob doutrinas de homem não do Criador, essas pessoas vão aderir ao erro, vão aderir às obras da carne, vão aderir à decadência, que é o que se tornou a maioria, vamos dizer, ainda a maioria, porque se você comparar grupos que leem a palavra do Criador e não se adequam às questões mundanas, é uma minoria. Mas se você vê os grandes eventos, tanto gospel como seculares, é gigantesco o número de pessoas, porque elas estão indo satisfazer, estão indo de acordo com seus prazeres, com seus gostos, seja musicais, seja o que for. A demanda é grande, porque esse é o objetivo, manter as pessoas dispersas. E quero aqui dizer a vocês que eu estou muito voltada à questão desse assunto, a dispersação. Estou escrevendo e creio que tudo é no tempo do Criador, porque é um assunto muito grande e eu espero que, sendo da vontade do Pai, será concluído.
Então, gente, é impressionante o como que a palavra aqui é clara. Suprime a verdade em favor da injustiça. E eu estou colocando aqui apenas uma questão de fé. Mas isso atinge a todos os campos. E os únicos que estão atentos são aqueles que têm a mente na palavra do Senhor. Aí sabem discernir, sabem separar joio do trigo, sabem filtrar as informações, olham não com olhar humano, mas com a ótica bíblica, e percebe-se que as profecias finais se cumprem justamente por isso, por conta do aumento da iniquidade. O amor se esfriando por conta disso, porque suprime a verdade em favor da injustiça. A idolatria de todos os lados, seja no mundo gospel, religioso, no catolicismo, em vários. A idolatria ela é bem mais danosa do que se imagina, porque suprimem a verdade. Então, continua lendo, tá? E quais são as consequências disso para esses? Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Ou seja, as pessoas que estão no poder, liderando sobre entretenimento e tantas outras questões, essas pessoas têm pensamentos fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. E pasme, são esses que são dados crédito. Mas eu até coloquei na minha página do Facebook um vídeo muito interessante, não vou falar para não trazer divulgação essas coisas, mas muito interessante, vocês procurem no YouTube, que o que não falta são irmãos falando verdades desse mundo de fama. Por que jovens se matam, se acabam nas drogas, na depressão, tendo um mar de gente seguindo, aplaudindo, amando? Por que essas pessoas chegam ao final da sua vida de modo decadente? Não era para ser diferente? Se fosse algo bom, se fosse algo satisfatório? E aqui eu, como cristã, me preocupo com algo ainda além. O que eles são colocados, envolvidos a expor e a levar a esse número gigantesco de seguidores é disseminado. Tudo é ideologia, gente. Coisas que vêm de cabeça de pessoas com pensamento fútil. E eu não sei se esse vídeo vai ser salvo. Se for, aleluia. Embora eu procuro sempre resumir. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso, aqui ó, a consequência. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. E ainda vou dar para você, ó, versos 20. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixões uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão.
Então percebam, eu aconselho que vocês leiam Romanos 1 inteiro, façam uma profunda reflexão, porque existem muitas pessoas que estão, justamente por conta de suprimirem a verdade pela injustiça, estão enganadas. Estão achando que essa vida que levam, mas é uma impureza, é uma inflamação da carne, é algo normal e não é. Essas pessoas, muitas delas, são pessoas bondosas, pessoas amorosas, pessoas que estão apenas voltadas para uma satisfação sexual. Mas tendo você consciência de que isso é danoso e de onde que vem tudo isso, espero sim, creio, que você será liberto e vai voltar para aquilo que é natural. Porque o natural é o que vai te fazer florir e enraizar na verdade que é a palavra do Senhor. Por conta que, do mesmo modo que o pecado, ele envolve, prende, passando até, acredito eu não posso analisar a mente, eu não sou nenhuma, eu não sou profissional em área de psicologia ou coisa do tipo, mas de acordo com a palavra do Criador, são coisas que envolvem as pessoas. Acredite de coração, a palavra do Senhor, ela nos envolve, até que começamos a ter gosto, desejo pela leitura. E aí, como a água pura, a água que Yeshua ofereceu à mulher samaritana lá em João 4, ela vai nos lavando, vai nos limpando. Não fique desmotivado se tudo isso não acontece de imediato. Tema ao Criador, creia na palavra, creia em Yeshua. Vai pegando gosto pela leitura e você vai testificar lá na frente que você já vai estar envolvido por tudo aquilo que é verdadeiro. A verdade vai passar a ser o teu escudo e a palavra o teu capacete, porque como diz em Efésios 6, a nossa luta não é contra pessoas, mas é contra potestades que estão nas regiões celestiais. E essas pessoas com pensamentos fúteis, elas recorrem a esse poder. Mas é o Senhor que está no controle de tudo. Ele não tem prazer que as pessoas se percam, mas Ele também não exige de nós um amor por obrigação. Somos criatura dEle com livre-arbítrio e Ele nos deu o livre-arbítrio para decidirmos o que fazemos aqui nessa terra. Então, quando é impossível alguém não amar ao Criador de todo o seu coração, quando você o conhece. Então, se esse sentimento não está ainda no teu coração, é porque você ainda não o conhece.